tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quanto agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão. Boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. O meu nome é Gabriela Pisaia, eu sou coordenadora de projetos na Latincover, aqui em Vancouver, Canadá. Hoje eu tenho o prazer de inaugurar a nossa série de webinar em português, que provavelmente será realizado 2 vezes por mês. Caso vocês tenham alguma pergunta, peço que vocês mandem pelo chat. Ao final do webinar, estaremos realizando a sessão de perguntas e respostas. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso webinar sobre comunicação em momentos de crise. Temos a presença de Bruna Carvalho como speaker. Bruna Carvalho atua como executiva de contas na Edelman, no escritório do Rio de Janeiro, Brasil, e faz parte da equipe de atendimento da Shell. É formada em jornalismo pela PUC Rio de Janeiro, com especialização em comunicação corporativa pela The City College of New York. Antes de chegar à Edelman, em 2018, trabalhou por 3 anos na FSB Comunicação, onde atendeu a clientes dos setores de óleo, gás, energia e infraestrutura, acumulando experiência também em gerenciamento de crise. Seja muito bem-vinda, Bruna. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bruna, sendo repetitiva. Sou executiva de contas na Edelman, que é uma agência global de comunicação. Eu trabalho no escritório do Rio de Janeiro, no Brasil, e hoje em dia eu atendo a Shell,
e também faz parte do grupo de engajamento interno da Edelman, que se chama Living Color. Eu queria primeiro agradecer a Latin Cover pelo convite para participar desse webinar e para falar sobre uma assunto tão importante, né, ainda mais agora, que é a comunicação em momentos de crise na Edelman. Então, as coisas que eu vou falar aqui não representam a empresa onde eu trabalho e não são informações institucionais, tá? Mas eu quero aproveitar, eu vou aproveitar para usar algumas informações de um estudo da Edelman, que é o Trust Barometer. É um estudo que a Edelman conduz anualmente. E eles fizeram um recorte especial relacionado à crise do coronavírus. Fizeram uma pesquisa especial com esse foco. Está tudo disponível no site da Edelman, edelman.com. Então, vocês vão ver que eu vou trazer aqui alguns dados levantados nesse recorte recente. E eles ouviram 10 países para falar sobre o coronavírus. E entre eles tem Brasil, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, enfim. É um levantamento bem bacana que vai ajudar aqui a dar suporte nessa conversa. Então, eu vou começar por um dado aqui sobre fake news. Então, de acordo com a pesquisa do Trust, 74% dos entrevistados globalmente, né, nesses 10 países, se preocupam que muitas fake news, informações falsas sobre o vírus, estejam sendo espalhadas. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho importante a gente começar falando sobre o papel da imprensa nesse mar de fake news. Eu sou formada em jornalismo, não atuo em redação, não sou a imprensa diretamente, mas eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado. O que acontece é que nesse mar aí de informação a gente acaba ficando um pouco perdido, mas ao mesmo tempo fica mais evidente que em momentos assim a gente vive uma crise global que afeta todo mundo e que não dá para ficar dependendo de fake news, porque uma hora isso pode acabar sendo crucial, por exemplo, com relação ao coronavírus, para a gente ficar doente ou não. Se eu consumo uma informação errada que me faz não tomar as precauções certas sobre como me proteger, eu posso acabar ficando doente. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas sejam mais críticas com relação à credibilidade da informação que elas estão consumindo hoje em dia. Não que tivesse que precisar chegar a esse ponto, mas enfim, eu acho que é um momento de reflexão também nesse sentido. Talvez seja por isso que no meio de tanta informação e tal, os meios de comunicação da imprensa profissional sejam tão importantes. E aí eu peguei aqui um levantamento do Datafolha, são esses dois primeiros em cinza, que é um instituto de pesquisa aqui do Brasil e que fala que a imprensa é vista pela população como a fonte mais confiável na divulgação de informações sobre a crise do novo coronavírus. Então, 61% das pessoas confiam em programas jornalísticos de TV e 56% confiam em jornais impressos. Os dados do Trust, que estão aí em azul, dizem que 64% dessas pessoas entrevistadas pelo Trust se informam sobre o vírus em veículos de comunicação. Bom, não é à toa que a mídia se destaca em momentos como esse. O jornalismo profissional tem algumas características que eu acho importante mencionar. E aí uma delas é a isenção, né? A imparcialidade. Ou seja, teoricamente, a notícia não deve ser influenciada por interesses políticos ou econômicos. Isso é, assim, característica básica do jornalismo. Então, uma matéria ela tem que ser escrita para o jornal, gravada para a TV, gravada para o rádio, por causa da utilidade pública, da utilidade que ela vai ter para a população, para os leitores, para os espectadores do jornal, enfim, do programa de rádio. A imprensa profissional, então, ela é comprometida com a população, com a prestação de contas à sociedade, né? É papel da imprensa monitorar, cobrar os políticos, noticiar medidas econômicas que tenham algum impacto na vida das pessoas, informar de forma ampla sobre uma pandemia, que é o que a gente está vivendo agora. Para isso, assuntos relacionados à saúde pública são de interesse da imprensa reportar por meio da fala de especialistas. Então, o jornalista não vai escrever sobre o coronavírus da cabeça dele, ele vai procurar um especialista, uma fonte confiável, um instituto de pesquisa na área de ciências, ou um cientista, ou um médico, para falar sobre esse tema. Então, imparcialidade, utilidade pública, o comprometimento com a informação e fontes são características básicas do jornalismo e que é básico, mas tem muita gente que não sabe ou não pensa nisso.
E é nesses momentos que a gente vê que é justamente por isso que a imprensa se destaca, nos momentos de crise. Bom, a comunicação não se restringe só à imprensa e nem só ao consumo de informações, então ela passa também por quem precisa se comunicar. E as empresas precisam da comunicação para lidar com momentos de crise. Quando a gente fala em crise, existem vários cenários. E aí eu queria destacar 2 cenários aqui no próximo slide, que são esses 2. A crise global, com impacto global. Não existem, assim, definições de crise. Essa crise ela é assim, com uma característica tal. Mas existem 2 cenários que dá para pensar, que é a crise global com impacto global, que é o caso do coronavírus, né? É uma crise que aconteceu e afeta todo mundo, tem um impacto enorme, corporativamente falando, e também na vida das pessoas. E a crise pontual com potencial impacto global, porque qualquer problema que aconteça em qualquer empresa pode tomar proporções enormes. A gente nunca sabe o que pode acontecer com um probleminha básico numa empresa pequena, a gente nunca sabe que proporção isso pode tomar. Então, considerando esses 2 cenários, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa comunicação. Claro que a gente não vai conseguir cobrir todos os tipos de crise, né, pelos quais uma empresa pode passar, mas tem algumas coisas básicas quando se fala em comunicação em momentos de crise, do ponto de vista corporativo, que tem que ser levadas em consideração. Então, é preciso estar preparado. Não dá para gerenciar de forma correta, né, da melhor forma uma crise quando ela já chegou, quando a crise já existe. Você tem que estar preparado para isso. Isso varia muito, claro, de acordo com o tipo de atividade e o setor de atuação da empresa, do negócio, do pequeno negócio ali. Não existe nenhum tipo de regra pré-definida, mas se existe alguma que você tem que estar preparado a partir do momento que você é uma marca. E aí, então, como que a gente se prepara para uma crise? Bom, é importante ter um plano de gerenciamento de crise. Parece uma coisa complexa e realmente não é uma coisa simples de se fazer, mas é preciso existir alguma coisa, né? Tipo, quando se trata de uma empresa grande, por exemplo, um plano já estruturado e pensado com calma antes da crise chegar permite que você tenha um fluxo, por exemplo, entre as várias vantagens de um plano de crise, que você tenha um fluxo interno de aprovação. Então, isso, eventualmente, vai agilizar todas as respostas necessárias frente a uma crise. Então, você vai ter ali, pelo menos, uma linha de raciocínio, uma linha a ser seguida para diversos stakeholders. Então, você tem possibilidades de crise nesse plano de comunicação, tamanhos possíveis de crise que podem acontecer. Claro que existem coisas que a gente não espera, mas, no geral, você consegue definir caminhos. E você vai falar de forma rápida com todos os seus stakeholders, quando necessário, de acordo com a sua estratégia. Quando é uma empresa pequena, diminuindo aí um pouco, uma das vantagens de um plano de gerenciamento de crise é que você vai ter ali na mão todo o direcionamento da empresa com relação a valores, mensagem-chave, enfim, coisas que às vezes você começa um negócio pequeno, eu vou começar a vender bolo aqui. E não pensa nisso. E aí, de repente, você vende um bolo que deu um problema em 2 pessoas que passaram mal e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E a pessoa nunca imaginou que aquilo fosse acontecer, mas acontece. Crises acontecem. Se você está preparado para elas, fica muito fácil, não vai ser, mas você, pelo menos, vai saber como lidar sem piorar, talvez, a situação. Então, o plano de gerenciamento de crise, ele vai te fazer pensar além do dia a dia, além da rotina ali que vai um dia atrás do outro na empresa, independente da área de atuação. Prepara para lidar com os momentos que nenhuma empresa quer passar, mas que todas estão aí sujeitas a enfrentar. E aí, 2 exemplos, né? Como uma empresa pequena, pegando aí 2 exemplos. Pode ser uma empresa que produz cerveja, tem o bolo e tem a empresa que produz cerveja. E aí, de repente, pessoas ficam em estado muito grave porque beberam a sua cerveja. Ou isso vai desde do produtor de cerveja até o player importante da indústria de construção que, de repente, viu tudo explodindo por causa de um escândalo de corrupção, por exemplo. Outras coisas importantes.
independente do desafio que a empresa está enfrentando. O tom usado na condução da crise é muito relevante. Ele tem que ser levado em consideração. Então, agir com empatia e transparência é sempre regra número 1. No geral, deveriam ser 2 pontos sempre prioritários, não só nos momentos de crise, mas principalmente durante uma crise. Não dá, quando a empresa está mais exposta, né, não tem como ela não ser transparente e ela não demonstrar empatia de alguma forma, independente do que está acontecendo. Seja durante uma pandemia que atinge os funcionários e atinge possíveis consumidores daquela marca, seja um problema da própria empresa que fez alguma coisa e prejudicou os funcionários ou prejudicou os consumidores de alguma forma. Então, colocar as pessoas em primeiro lugar é mais um ponto que está aí nesse grupo de coisas que deveriam sempre ser prioridade durante uma crise aí, como a do coronavírus, que afeta os lucros da empresa. Todo mundo já sabe que vai afetar os lucros da empresa, isso não é segredo para ninguém, mas isso não significa que essa deve ser a prioridade da empresa. Nem na hora de comunicar e nem internamente mesmo. As pessoas devem estar em primeiro lugar. O lucro não pode ser mais importante do que as pessoas, independente da crise que está acontecendo. Mais um dado do Trust aqui no pezinho do slide é que 83% dos entrevistados acreditam que as marcas devem emitir declarações públicas expressando empatia e apoio aos mais afetados pela pandemia, e no caso específico do coronavírus. Então, considerando isso, não dá para fingir que nada está acontecendo, não dá para ter uma crise aqui na Terra afetando todo mundo e a empresa está lá em outro planeta, viajando, fingindo que nada aconteceu. A empresa tem que estar preparada para falar com todos os públicos. É claro que as estratégias variam, seria muito utópico achar que existe uma estratégia única para lidar com uma crise como essa, por exemplo, que é uma crise absolutamente inesperada para todo mundo e também para todas as empresas. E não necessariamente você vai, pensando nessa questão de estratégias diferentes, você vai comentar na imprensa o que você vai comunicar internamente. Mas, no geral, não é viável que você finja que nada está acontecendo. Somente se for viver uma dúvida. Sendo repetitiva, né? Mas isso não significa que, assim, não dá para entrar. Isso significa que não dá para entrar no site de qualquer empresa no mundo hoje, independente do segmento de atuação, independente dos clientes com quem ela trabalha. Não dá para entrar no site de qualquer empresa e não ver nada relacionado à pandemia de coronavírus. Assim. É impossível. Não é viável. Às vezes, você não consegue ter essa visão se você for entrar numa empresa que não tem nada a ver com a sua vida. Mas se você entrar no site de qualquer empresa que você tem algum tipo de relação, você vai sentir falta se essa empresa não tiver colocado nada, não tiver colocado um comunicado que seja sobre a doação que ela está fazendo para o sistema de saúde de um país, um informativo sobre mudanças no direcionamento dos negócios para lidar com a crise. Uma página específica que essa empresa criou dentro do site dela sobre como ela está lidando com o coronavírus internamente, quais são as medidas de proteção que ela está tomando com os funcionários. Se for o caso de um negócio para o consumidor final, por exemplo, um negócio B2C, quais são as medidas que estão sendo tomadas na linha de frente. Uma marca que entrega comida precisa, de alguma forma, comunicar o que ela está fazendo para não contaminar as pessoas que estão comprando aquela comida através dela. E também o que ela está fazendo para que os funcionários continuem protegidos. Enfim, não tem como não falar sobre coronavírus, por exemplo. Assim como, de acordo com cada crise, muito provavelmente vai ser muito difícil, dependendo do tamanho que a crise tomar, você não falar sobre ela, pelo menos em algum canal. E aí, assim como não dá para seguir uma estratégia de comunicação certa, né, que tem ali uma receita de bolo, não dá para seguir com o seu planejamento normal de comunicação. Isso também é outro fato. Então, você não pode, por exemplo, manter uma escala de posts programados que você já tenha para as redes sociais, seja durante essa crise de coronavírus,
claro que você vai avaliar, talvez tenha um que continue ali, que possa continuar no cronograma. Você não pode simplesmente não falar sobre isso, continuar postando sobre, sei lá, sobre a receita do bolo que você produz. Ou então, se você é uma empresa que se envolveu em algum desastre ambiental, por exemplo, não tem como você continuar com a sua programação normal de post. Você não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Estou me encaminhando para o final já. Para fechar, eu queria reforçar essa questão de estar preparado para falar com todos os públicos. Isso é muito importante. Tem essa ressalva de que cada crise tem a sua estratégia, tem o seu tipo de condução, não existe receita de bolo. Mas o mais importante é que muitas vezes, durante uma situação de crise, uma empresa se esquece de alguma ponta acaba ficando solta, às vezes porque não teve um plano de gerenciamento de crise, às vezes porque realmente não é fácil e não necessariamente a empresa vai ter uma estrutura que consiga cobrir todas as pontas para pensar dessa forma. Então, não dá para ser rápido e ter respostas boas para a imprensa e não se comunicar internamente com os seus funcionários. De novo, seja sobre o coronavírus ou sobre qualquer outro tipo de crise que você possa pensar de acordo com a sua área de atuação. E também não dá para criar uma baita ação interna para lidar com alguma crise, por exemplo, algum tipo, essa empresa ficou conhecida porque os funcionários são assediados de alguma forma. E você faz um planejamento enorme e bota em prática uma estratégia de comunicação interna para melhorar o engajamento ali com seus funcionários. E você esquece de falar sobre isso externamente enquanto as pessoas continuam criticando e deixando de, talvez, comprar a sua marca por causa disso. Então, não dá. E aí, mais dois dados, né? 63% dos entrevistados do Trust querem que o seu empregador atualize informações sobre o coronavírus pelo menos uma vez por dia ou várias vezes ao dia. Então, por mais que isso possa estar gerando uma certa ansiedade em todo mundo, as pessoas querem saber o que está sendo feito e 94% dos brasileiros querem que as marcas mantenham seu público completamente informado, isso daí é um recorte só Brasil, sobre como a marca está apoiando e protegendo seus empregados e clientes. Então, não adianta só você falar o que você está fazendo para fora, você também tem que lembrar que você trabalha com pessoas e que você tem que falar sobre elas também. É isso, gente. Muito obrigada, Bru. Muito obrigada. Você fez uma palhinha, deu uma palhinha para a gente muito bacana e muito importante. Acho que é um tema muito importante não só para o coronavírus, mas para a gente estar preparado para qualquer tipo de crise, né? Como você disse. E como é importante os fatores que você apontou sobre o plano de gerenciamento de crise, você ter empatia, transparência, você se preocupar com as pessoas. Realmente, se você mantém uma boa comunicação, você está no caminho certo, né? No caminho mais correto. E eu acho que é algo que a gente deveria estar fazendo com crise ou sem crise, na verdade, né? Eu tenho algumas perguntinhas que eu já estou recebendo. Eu peço para aqueles que têm alguma dúvida para a Bruninha. A gente vai entrar na sessão de perguntas e respostas, então fiquem à vontade para mandar pelo chat que a gente tem aqui na Zoom mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, Bru? Não me recordo assim direito. Talvez voltar um pouco na questão das fake news, que pode ter passado um pouco rápido, sobre a importância mesmo de se informar direito, de questionar tudo que você recebe de uma fonte que não é 100% confiável e que possa parecer um pouco estranho, mas vamos ver. Principalmente na era do WhatsApp, né? Que a gente recebe tanta coisa pelo WhatsApp. E as redes sociais tentam, de certa forma, às vezes, dar uma blindada nas coisas, né? Nesse compartilhamento infinito de informações, vez ou outra surge uma regra nova. O WhatsApp começou a mostrar há muito tempo já, mas enfim, mensagens que são encaminhadas para que você pelo menos se questione se aquela pessoa que está te mandando trouxe essa mensagem de alguém em quem ela confia. Uhum. Mas mesmo assim eu acho que ainda é muito difícil, porque muita gente tendo acesso a muita informação, muita gente formando a própria opinião com base naquilo que eles leem, veem, e enfim, é complicado. É complicado. E eu acho que você também precisa ser imparcial no momento que você recebe uma informação dessa, por exemplo, no WhatsApp, porque se você é a favor daquela opinião que você está lendo, e você pode compartilhar como se fosse verdade dita, né?
E, na verdade, não é. Às vezes é falso, é uma fake news e você só está compartilhando porque você apoia aquela ideia ou algum tipo disso. Exatamente. E eu acho que isso é o que mais acontece, né? E aí também entra um pouco na outra linha da conversa das empresas sempre reforçarem aquilo em que elas acreditam. Eu acho que as empresas têm papel muito importante em momentos como esse, olhando para o lado da comunicação corporativa, porque elas fazem com que as pessoas tenham algum tipo de relação ali com elas e elas viram fonte de informação confiável também. Além da imprensa, claro, outros meios também são confiáveis, mas, enfim. Sim, com certeza. Que engraçado, eu acabei de falar sobre imparcialidade e eu recebi uma das perguntas falando sobre isso, né? Qual é a melhor forma da gente conseguir ser imparcial quando a gente está se comunicando com as pessoas, já que cada um acaba criando a sua própria opinião, né? And how to... Yeah, was in English, but yeah. Mais ou menos essa pergunta, sua primeira pergunta, Bru. Eu acho que é se informar sempre, cada vez mais. Eu acho que a imprensa é um meio muito importante de informação, a imprensa profissional mesmo, de confiança, e aí varia, né, em cada região, em cada país. Mas sempre criticar muito aquilo que você está lendo, aquela informação que está chegando para você. Muita coisa tem viés político, é muito difícil você se desgarrar um pouco das suas opiniões, das suas convicções políticas também. Uhum. Mas é sempre ser muito crítico, sempre tentar entender de onde veio aquela informação. Então, se eu recebo uma mensagem no WhatsApp de uma tia minha e eu vejo que não foi ela que escreveu, eu tenho que perguntar, tá, mas quem te passou isso? De onde veio essa informação? Perguntar o tempo todo até chegar na fonte, né? Até chegar para descobrir de onde veio aquilo, qual é a credibilidade que tem aquela informação. E uma coisa que às vezes acontece muito é você falar, quem te mandou? Não, uma amiga minha que eu confio me mandou. Aí você pergunta para a amiga que mandou, foi uma amiga que mandou que eu confio. Aí fica nessa e no final não veio de nenhuma fonte confiável ou que tem algum tipo de credibilidade. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta feita pelo Igor Madureira. Em caso de pequeno produtor que não possui um website ou redes sociais, qual a melhor maneira dele se comunicar com seus consumidores, especialmente nesses tempos de crise? Você teria alguma coisa, alguma recomendação, Bruna? Sempre depende muito da área de atuação, assim, depende, vai ver se é algum tipo de negócio em que a pessoa tem contato direto com os clientes e talvez tenha alguma forma de ligar ou mandar mensagem, não sei, eu acho que tem que tentar buscar os meios de comunicação, porque a gente está num momento em que existem muitas restrições logísticas mesmo, né? Você não pode sair distribuindo panfleto para os vizinhos se você tem um mercadinho ali local, uma loja. Uhum. Então eu acho que é a comunicação mesmo virtual o tempo todo. Então eu penso rápido assim em mensagem de texto, em ligação mesmo por telefone. Uhum. Tentar usar ao máximo a rede social a favor. As redes a favor. Beleza. A nossa terceira pergunta também foi relacionada aos pequenos produtores, né? Eu acho que tenho certeza que a maior parte que estão sendo afetados são os pequenos produtores. E ela pergunta exatamente isso. A pergunta é só um minuto. Estou recebendo várias perguntas. É da Mariana Tavares. E ela diz exatamente isso, que quando na crise, em especial, pequenas e médias empresas são algumas das mais afetadas. E como você disse agora, Bruna, eles acabam indo para a internet. Nesse cenário, como eles devem agir, vale a pena, no caso de um negócio pequeno, começar a realizar uma comunicação num cenário de crise? Eu acho que serve para qualquer um, né? Assim, de novo, assim, sempre varia muito de um caso para o outro. Você tem que sempre avaliar os riscos, né? Avaliar os riscos do seu negócio. No geral, é muito difícil começar uma comunicação durante uma crise, porque pode acabar sendo um tiro no pé. Só que a gente está num tipo de crise em que é preciso se comunicar para o seu negócio continuar funcionando, principalmente os pequenos e médios negócios. Então, eu acho que é válido, talvez de forma simples, aos poucos, né? E buscando redes colaborativas. Tem muitas coisas agora surgindo na internet, de novo, sempre se informando, vendo qual é a credibilidade daquilo, perguntando para amigos, vendo em matérias, em lugares confiáveis, em veículos de mídia confiáveis.
mas talvez algumas redes colaborativas que estão indicando pequenos negócios, você pode começar por ali e tentar, acho que atuar em rede, usando as redes sociais, mas eu digo redes sem ser redes sociais mesmo, redes colaborativas, pessoas mesmo trocando ideias e trocando experiências, porque é um momento muito diferente também, mas vale a pena, com certeza. Perfeito, Bru. Tenho mais uma pergunta da Clara. Tá cheio de perguntas aqui. A Clara está perguntando se você acredita que as empresas elas podem ser uma fonte confiável de informação. E eu vou fazer um link com uma outra pergunta que é: você acredita que as pessoas confiam mais em empresas do que nas informações dadas pelo governo e a mídia? Que as pessoas confiam mais nas empresas? Nas informações que são providas pelas empresas, do que das informações fornecidas pelo governo ou pela mídia em geral. Você acha que a empresa ela tem uma maior credibilidade? Sim, com certeza. Eu acho que em momentos como esse as pessoas acabam indo para onde elas confiam. Se você é uma empresa de confiança que tem uma relação boa com seus clientes vão confiar em você e vão confiar naquilo que você está fazendo. Uma empresa, por exemplo, que dá informações úteis para a sociedade sobre como se prevenir contra o coronavírus, se ela está falando que é melhor você ficar em casa e você tem algum agente do governo falando que você não deve ficar em casa, eu acredito que seja muito mais provável que essa pessoa vá pela linha da empresa, porque é uma empresa de confiança, é uma marca de confiança, tem uma rede de confiança envolvida ali, ela tem outras pessoas que compartilham da mesma ideia com ela na hora de comprar, de consumir ou de admirar essa empresa. Então, acho que as empresas são fontes de informação e é por isso que elas têm tanta responsabilidade sobre a comunicação delas. É legal você falar sobre a responsabilidade dessas grandes empresas, porque realmente elas geram um impacto muito grande sobre a sociedade. Então, elas precisam reconhecer essa importância que elas têm, né? Vamos para a próxima pergunta, eu tenho do Rodrigo. Ele está perguntando se você acha que essa mudança, né, da comunicação em tempos de crise, todo esse plano de gerenciamento de crise, essa mudança vai se perpetuar depois da quarentena. Se você acha que quando a quarentena assim acabar, você acha que vão ter mudanças na relações de comunicação? Com certeza. Eu acho que primeiro o impacto mais claro assim acho que no formato da comunicação. A gente está vendo em jornais, em programas jornalísticos na TV, os entrevistados entrando para falar por Skype. É uma coisa que, claro, muitos programas já faziam antes, mas não necessariamente era prioridade, né? E agora é a única forma de fazer isso. E às vezes isso vai abrir novos caminhos, vai abrir novas possibilidades. As plataformas multimídias, elas com certeza vão conseguir avançar mais ainda do que elas já estavam tentando avançar. Essa questão das lives, por exemplo, saindo um pouco da informação, né? Mas das lives dos cantores. Isso é muito inédito, né? Então, quem sabe se daqui a pouco, quando tudo isso passar, eles não continuem fazendo lives para arrecadar alguma ajuda financeira para alguma instituição não necessariamente relacionada ao coronavírus. Com certeza vai ter um impacto muito grande assim, na vida corporativa e na vida das pessoas também, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho feito videochamada com a minha avó. Quando que eu ia tentar fazer videochamada com a minha avó? Não pensava nisso porque não tinha necessidade, mas agora talvez possa ser uma forma de eu continuar em contato com ela e tendo mais contato com ela, mesmo podendo ir lá pessoalmente e não deixando de ir pessoalmente. Mas acho que a comunicação na vida pessoal e profissional vai mudar muito. Muito legal, Bru. Eu acho que abre até uma oportunidade da gente estar participando tanto de shows, de classes, de qualquer tipo de meeting, de pessoas que são de outro lugar do mundo, né? Como a gente está fazendo agora. Então, a gente explorando mais a internet é muito bacana. Ter você, que é do Brasil, a gente aqui em Vancouver, e a gente fazendo essa conexão. Acho que se não fosse, talvez, essa crise, a gente não estaria fazendo isso tão cedo. Então, abre portas mesmo para boas oportunidades, boas parcerias, como essa que eu tenho o prazer de te receber. Acho que não sei se todo mundo sabe, mas eu e a Bruna, a gente se conhece há mais de 13 anos, né, Bruna? A gente estudou juntas no Brasil e hoje a gente está aqui. Ela é uma profissional maravilhosa, uma pessoa que eu admiro muito desde quando eu sou pequena, criança, e fico muito feliz de ter você aqui com a gente, de poder juntar os nossos trabalhos. Fico emocionada, fico muito, muito feliz. Eu tenho talvez as últimas perguntas. Eu peço que o pessoal bote no chat. Eu tenho mais duas.
Eu vi você falando bastante exemplos sobre empresas, né, das coisas que podem dar errado. E a gente precisa se preparar para isso. A gente não pode achar que é tudo um mar de maravilhas e tudo vai dar certo sempre. A gente realmente precisa estar preparado para a crise, como isso é importante. E eu tenho uma pergunta que ele fala assim, por que a comunicação interna e externa é tão importante para manter sua empresa funcionando em momentos de crise como essa? Se você puder só trazer mais exemplos, como que é essa comunicação, porque a gente já entendeu que a comunicação é preciso, mas você tem como trazer alguns exemplos para a gente, como que isso melhora, que traz de benefício para a empresa, até em um longo prazo, por exemplo? É porque quando a gente fala de comunicação, às vezes a gente esquece que comunicação é tudo, assim, né? Você vai fazer uma ligação, você está se comunicando com alguém. Então, talvez internamente seja uma forma mais fácil, entre aspas, de falar sobre algo que não é tão óbvio assim. Mas, por exemplo, você manda um e-mail para os seus funcionários para dizer, olha, a partir de agora vocês vão começar a trabalhar de home office. E vou diminuir a carga horária de vocês por causa dessa situação toda. Talvez não por questões financeiras, mas porque eu acho que não tem necessidade, porque vocês vão trabalhar de casa, não. Se você não tem uma estratégia de comunicação para fazer isso da forma correta, para falar com seus funcionários da forma correta, você não tem um planejamento de comunicação interna, se você não sabe como lidar com eles, essa mensagem pode ser recebida de forma errada, pode ser recebida de forma equivocada. Então, a comunicação é tudo, assim, é literalmente tudo. Isso vai para os acionistas, se você tem um comunicado para acionista, vai fazer uma reunião para dar explicações ali de como vão ficar os negócios da empresa durante o coronavírus. E se você não sabe a forma certa de falar, se você não conhece o público para quem você está falando, talvez a sua mensagem chegue de forma errada. Externamente falando, o exemplo que eu dei dos sites, né? Às vezes eu entro em sites de empresa para pesquisar alguma coisa e eu não vejo absolutamente nada sobre coronavírus. Não tem como, assim, independente da área de atuação da empresa. Se eu tenho um site que vende brownie, eu enquanto consumidora, talvez nem todo mundo pense dessa forma, mas ao mesmo tempo talvez comece a pensar por causa dessa crise toda, eu vou querer saber o que eles estão fazendo para que eu possa comprar o brownie deles com segurança durante a crise do coronavírus. Eu não quero que chegue uma pessoa que vai falar para mim que tá doente, teve alguém doente na família e tá me entregando aquele brownie, eu enquanto consumidora. E ao mesmo tempo eu, enquanto funcionária e que, enfim, trabalho num posto de gasolina. Eu quero saber o que o posto vai fazer para me blindar dessa crise toda, financeiramente falando e também pelo lado da saúde. Enfim, o coronavírus é a crise mais atual, né? Mas eu acho que em qualquer tipo de situação de crise, você tem que se comunicar com todos os seus públicos, seguindo aquela questão da estratégia. Óbvio que você não vai ficar se comunicando com todos os seus públicos o tempo todo sem motivo algum, tem que ter uma estratégia. Às vezes é uma crise só interna, que você não tem que escalar para fora, então você não vai falar com o seu público externo, mas você tem que saber, tem que conhecer os seus públicos para saber com quem falar e como falar. Muito bom, Bru, muito legal. E eu tenho a última pergunta, é mais ou menos para recomendação. Você recomenda alguma revista, algum jornal ou um website, alguma fonte que nos atualize sobre o assunto de forma que tenha credibilidade, com certeza? Eu me informo, trabalho com assessoria de imprensa, né? Então a gente tem jornais que são, aqui no Brasil, jornais nacionais, que são mídia principal. Então, o Globo, o Valor Econômico, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o G1, são veículos de mídia de confiança. O que acontece muitas vezes, e a gente está vivendo um momento em que as fake news fazem você questionar tudo, até o que não faz sentido questionar, é que esses veículos, ainda mais numa área em que tudo é muito rápido e as informações têm que ser atualizadas muito rápido, esses veículos às vezes se informam em uma fonte que teoricamente era confiável, mas tinha algum interesse político e passou uma informação errada, por exemplo. Você não tem que deixar de ler aquele veículo por causa disso. Você tem que acompanhar ele para saber que ele vai atualizar aquela informação, ele vai dar uma errata, ele vai dizer que errou, ou que a informação que ele tinha foi atualizada e mudou de alguma forma. Esses 5, né, eu acho, talvez, e aí
os veículos que a gente conhece. A BBC é um veículo de confiança, globalmente falando, enfim, acompanhar a imprensa. E geralmente essa imprensa, ainda mais hoje, ela tem uma certa conexão, né? Tem veículos hoje que fazem um processo de checagem. Eu sei que o Estadão, alguns veículos de outros estados aqui regionais no Brasil, eles se reuniram para fazer processos de checagem de algumas informações. Então, eles estão unidos também contra as fake news, e quando você entra em um, você acaba sendo levado para outros que são de confiança também. Essa checagem de informação, ela é essencial, ela é muito bacana. Eu tenho mais uma pergunta, as perguntas não param de chegar. Eu tenho uma pergunta do Renan Soares. Ele quer saber quais os riscos da fake news e a importância da imprensa profissional nesse momento da crise global. Os riscos da fake news, muitos, né? Assim, eu acho que depende muito do tipo de fake news. Tem fake news que é mais séria e fake news que é menos séria. Mas, no geral, eu acho que uma vez que você começa a consumir fake news, o seu critério de avaliação, ele acaba diminuindo. Isso pode te levar a consumir uma fake news que tem um peso maior depois, em algum momento. Então, o exemplo que eu dei do coronavírus, né? Se eu consumo uma fake news que fala pra mim que eu tenho que... Viajando muito, assim, gente, mas tem de tudo, né? Eu tenho que beber álcool em gel para ficar protegido contra o coronavírus. Eu tenho plena convicção de que isso não é uma verdade. Mas uma pessoa que talvez tenha se informado só por fake news, e isso vai para coisas boas também. As fake news não são só coisas negativas, né? Às vezes a gente vê aí notícias falsas relacionadas a, sei lá, encontraram a cura da AIDS. É mentira, não é verdade. Então você começa a consumir porque aquilo é bom, te faz bem, você está vendo notícias boas, seu critério diminui e daqui a pouco você está vivendo num mar de fake news, assim. Então não dá, é muito perigoso. E a imprensa profissional tem essa obrigação, né, de checar, de fazer essa checagem, de fazer esse primeiro processo de ter um critério antes de você, de entregar mastigado para você. Então tem que levar a sério, como eles se levam a sério há muito tempo. A imprensa existe há muitos anos, séculos, enfim, é muito, muito tempo mesmo, não é à toa. E eles têm um compromisso mesmo com a sociedade, eles têm uma utilidade para a população. Nossa, eu imagino ainda mais nesses tempos de crise, como seria sem ter imprensa, sabe? Porque a imprensa, ela passa muita informação que é estupidamente importante, seja para proteção em questões de saúde, seja para tudo, para o governo, estatísticas, para os médicos, para tudo, tudo, tudo. O trabalho de vocês é essencial, é muito essencial. E como você disse, fazendo toda essa checagem de informação e passando para a gente a informação mastigada, de forma correta, é perfeito, é muito bom o trabalho de vocês. É isso, Bru. Eu acho que deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você gostaria de dar alguma dica para o pessoal? Seja principalmente para as pequenas empresas. Eu acho que a gente tem bastante membro agora assistindo a gente que faz parte de pequenas empresas, né? Então, você tem... E até para as pessoas como individuais mesmo. Bom, enfim, eu acho que aquela questão, né, de que não vai ser fácil começar a se comunicar se você não tinha nenhum tipo de comunicação antes, nesse momento, vai ser um desafio. Mas existe muita informação disponível para ajudar, existe muito exemplo bom. Eu acho que seguir exemplos, né, de pequenos empreendedores, por exemplo, pesquisar histórias de sucesso, ver como essas pessoas fizeram isso, assistir vídeos, ouvir essas pessoas falarem. Isso tem muita coisa disponível na internet. Eu posso falar pelo lado da Shell, por exemplo. A gente tem o Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo. Se você entrar no site, você vê ali alguns nomes de empreendedores que começaram no programa, ou que passaram pelo programa. E ali você vai... É a mesma coisa que a gente falou dos veículos, só que mais ainda. Um vai levando para o outro. Então, o Instagram
É um lugar ótimo para você conhecer coisas novas, explorar coisas novas, buscar esses perfis colaborativos, buscar veículos de imprensa que apoiam também pequenos empreendedores e estão a fim de falar sobre eles e de talvez ter eles como algum tipo de personagem para alguma matéria. E é isso, se informar e buscar exemplos, eu acho, exemplos bons, principalmente. Perfeito, Bru. Você falando da iniciativa jovem da Shell, e eu pude participar, né, uns anos atrás, e recomendo para todo mundo. É realmente uma iniciativa muito legal, principalmente para os pequenos produtores. Muito, muito, muito. Estou muito feliz de estar conversando com você, de ter tido essa palhinha sobre comunicação. Me fez abrir bastante os olhos, assim. Espero que tenha ajudado também todas as pessoas que estão aqui participando do webinar. E a gente vai sim estar disponibilizando esse webinar depois no nosso channel, né, no nosso canal da Latin Cover no YouTube. E é isso, eu estou muito feliz. A Latin Cover, em nome da Latin Cover mesmo, a gente agradece a sua participação, agradece por você ter topado, nem ter pensado duas vezes e ter falado sim, vou fazer. E você ajuda um pouquinho ainda mais a nossa comunidade a trazer boa informação. E agradeço isso, viu, Bru? Obrigada a vocês também. Vocês têm um papel muito importante aí. A gente conversa, né, Gabi, às vezes, e eu sei do quanto vocês fazem muitas coisas, produzem muita coisa, produzem muito conteúdo, são uma fonte de informação também e de engajamento, enfim. Então, parabéns e obrigada. Estamos tentando ao máximo apoiar a nossa comunidade. Você aí e eu aqui, e a gente se conectando. Não é não? Então tá. Muito obrigada, Bru. Tenha uma ótima noite. Eu acho que no Brasil já é noite. Obrigada a todos os participantes. A gente vai estar disponibilizando o vídeo no nosso canal, como eu disse. E é isso. Espero vocês na próxima. Daqui a 2 semanas a gente vai ter o nosso tópico, que ainda está em confirmação, mas também será um webinar em português. É isso. Muito obrigada, gente. Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigada.